Bom, vamos lá? Já está gravando? Peraí. Olá, e hoje nós estamos aqui com o engenheiro Eduardo Lió e nós vamos bater um papo aqui, falar sobre eletromobilidade. Desculpa a dificuldade aí, porque eu também fui sabendo o que é isso agora. E aí, vamos bater um papo com ele, que ele vai explicar o que é isso e qual a importância disso para os condomínios, para o síndico, zelador, a responsabilidade sobre isso. Você vai saber mais do que se trata com o Eduardo. Eduardo, boa tarde e obrigado pela sua presença aqui. Vamos fazer mais um bate-papo, segunda vez que você vem aqui. Espero que venha mais, porque tem muito assunto para a gente tratar do seu conhecimento, que vai ajudar muito os síndicos, gerente predial, zelador, porque muita coisa nova aparece aí, né? E isso é uma das coisas que, vamos dizer assim, está mais em debate aí, principalmente na área de segurança, do corpo de bombeiro, das fábricas, eletromobilidade. O que é isso? Boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês para bater esse papo maravilhoso e falar sobre a eletromobilidade, que na verdade é uma locomoção inovadora por carros elétricos ou motos, né, elétricas. Então vamos falar isso e trazer em mesa as responsabilidades, né, civil, criminal, corpo de bombeiros, como que está esse funciona campo, como está esse funcionamento, né? Desse mercado, que é uma inovação, precisamos disso, né? Porque é uma sustentabilidade em matéria de combustível, mas o problema está relacionado à segurança, né? É o que nós vamos tratar aí para os condomínios. Porque eletromobilidade, né? A gente fala carros elétricos, mas não é só isso, né? Além de carro, moto, patinete, tem várias coisas. Exatamente. Vários outros modos, eu nem sei como é que chama aquele que o cara fica em pé, só tem duas rodinhas, nem sei como é o nome daquele. Eles falam skate, sei lá. É um patinete, coisa, né? Um patinete. Antigo. Eu nem sei o nome daquilo, mas por isso que eletromobilidade visando isso aí. Visando. Englobar todas essas partes de baterias, que normalmente, isso. Não sei se é isso mesmo, essas baterias são todas de lítio, nessa área, todas de lítio. São de lítio. Na verdade, ela é de íon lítio, né? É uma bateria que ela tem uma termodinâmica diferente das outras baterias. O que é uma termodinâmica? Ela tem um aquecimento por umas moléculas. Então, as moléculas, quando acontece um incêndio, que começa a ter o comportamento físico da matéria, que começa um aquecimento, as moléculas elas vibram uma na outra, se agitam. Já na termodinâmica, elas estão em constante movimento. Então, assim, nesse constante movimento, elas pegam fogo, como nós falamos, de repente, espontaneamente. É uma combustão espontânea. E é o caso que estão acontecendo aí no presente momento com diversos carros elétricos, né? Que está vindo aqui para o Brasil, e nessa eletromobilidade está acontecendo muito esses acidentes relacionados com baterias de íon lítio, né? A gente falando nisso porque você vê várias reportagens, né? A gente vai falar de algumas, vídeos aí que constantemente a gente vê em WhatsApp, Instagram, TikTok aí, de veículos pegando fogo do nada, parado ali, baterias dentro de casa, né? Tem algumas baterias recarregáveis. E nós não estamos aqui querendo criticar o carro elétrico, não. Ele tem a importância, ele é viável e tal, mas há esse risco, né? Como também gás, né? Os carros a gás, lembra quando veio muito carro a gás que também explodiu, chegou a dar problema e tudo mais. Todos têm, né? Vamos se acertando, né? Como é uma coisa nova, talvez uma tecnologia melhor, né? Vai se aprimorando, o risco vai diminuindo, né? Na verdade, o novo sempre vem, né? Então, o carro elétrico, ele não veio para ser, de repente, um prejuízo, né? Ele veio para ajudar. Pensaram muito em sustentabilidade. O meio ambiente, ele pensou no quê? Eu tenho um carro elétrico, eu não vou poluir o meio ambiente, então eu vou estar dentro das condições que me compete ao meio ambiente. Então é tranquilo em relação ao meio ambiente. Só que eles não pensaram numa situação. Se a bateria pegar fogo, a água que vai ter que apagar esse princípio de incêndio ou esse incêndio,
essa água já vai estar contaminada. Então há um prejuízo os elementos para o químicos meio da ambiente. bateria, né? Porque quando nós falamos em tudo, né, em incêndio, nós estamos lá em segurança. Primeiro eu tenho pessoas, aí eu tenho o meio ambiente, por último o patrimônio. E, na verdade, o carro elétrico ele está colocando pessoas em risco e o meio ambiente, né? E depois vai acabar com o patrimônio, que é o terceiro caso. Então, o nosso objetivo sempre é pensar na segurança das pessoas e pensar no meio ambiente. Então, o carro elétrico ele não está nesse caminho ainda. Claro que está sendo estudado, o Corpo de Bombeiro teve um congresso agora aqui no AMB, foi o primeiro congresso internacional voltado à segurança do... Você participei desse congresso. Vamos falar sobre ele também. E dentro desse congresso tivemos várias informações pertinentes ao assunto, porém saímos de lá assim com uma sensação de preocupação sobre o carro elétrico. Não foi bem assim, né? Há uma preocupação muito grande em dimensionamento, quem vai instalar esse carregador, o que vai pegar fogo, o que vai acontecer no presente momento. Sim. Né? Há uma solução, digamos assim, uma solução tão aceitável talvez hoje? Você acha que as soluções hoje para combater isso, do que veio desse congresso, você acha que são soluções aceitáveis e as soluções cabíveis de serem aplicadas? Então, na verdade, o projeto em si, uma edificação antiga, né, a pessoa que mora numa edificação antiga, ou nós não, na verdade, não estamos preparados para receber o carro elétrico ainda, porque eu preciso carregar, eu preciso fazer um monte de informações aí na engenharia civil para poder adaptar. Então, esse carro ele está chegando e eu preciso ter uma condição onde eu vou abrigar ele para carregar. E nós não estamos preparados, né, efetivamente ainda, né, para isso. Enfim, estamos caminhando, mas não 100% preparados para o recebimento aí, né, e instalação desses carregadores em condomínio. Eu não sei a quantidade de carros elétricos na porcentagem de automóveis aí, a gente pode até dar uma olhada pesquisada aí depois, mas acredito que é bem pequena, é bem baixa, né, lógico. Mas você acredita que se isso já é um problema, né? Já é uma preocupação, né? Se isso aumentar, digamos assim, uns 30%, a quantidade de carros elétricos hoje, você acha que a cidade está apta para receber, triplicar, digamos assim, a quantidade de carros elétricos? Então, na verdade, assim, nós temos as companhias de energia, né? Sem falar, eu não falo nem da energia. Companhias. O que eu estava falando é sobre estrutura da cidade no quesito de abrigo, né? De abrigo para o veículo. Né? Então, sim, lógico, a energia é outro detalhe. Na verdade, assim, eu preciso colocar esse carro em uma garagem. A pessoa, quando chegar com um automóvel, ela vai querer carregar. Então, assim, eu acredito pelo valor, pelo custo hoje, tudo bem, tem um excelente benefício, mas não está ao alcance de todos. Sim. São de algumas pessoas apenas. Então, vamos supor que dentro de um condomínio eu tenha 3 vagas com carregadores ali, de acordo com a NBR 17019, que ela determina como tem que ser o carregador dos carros elétricos. Então, na verdade, eu vou ter um projeto para atender apenas essa pequena demanda. Por mais que tenha 30%, se for falar nível São Paulo, não dá. Para se a gente for dividir, né? Então nós teremos que fazer aí um planejamento estrutural, pensando já no planejamento de concessionária de energia, porque cada bateria é 32 amperes. Às vezes o prédio ele foi projetado com uma carga elétrica que não vai atender essa demanda. Então não vou poder ter muitos carros elétricos ali carregando ao mesmo tempo, senão vai gerar um conflito e pode acontecer aí um incêndio no prédio por superaquecimento desses dispositivos também. Então, assim, a cidade hoje, voltando, se aumentar a frota, não 30% comporta. Não comporta, já é preocupante. Eu vejo aqui não sei se você concorda comigo, que a agenda, né, essa agenda ESG, né, de fazer coisas menos poluentes, né? Ela visou realmente o meio ambiente, mas não pensou nessa toda essa estrutura. E até aí tudo bem,
o meio ambiente deve ser preservado, a gente deve se preocupar com isso, mas talvez a agilidade, ou digamos assim, a pressão que foi feita sobre isso causou esse problema de, digamos assim, sair os carros primeiros do que se preparar. Devia ser o contrário, né? Exatamente. Então acho que a pressão dessa agenda ESG acabou causando isso de você levar, já começar a fazer os carros elétricos sem se preparar antes. Um exemplo que eu perguntar para você sobre isso, se falar alguma coisa sobre isso, é que tem o prefeito assinou, não sei se foi nesse prefeito, bem que esse já está no segundo mandato dele, né? O mandato. E ele assinou para a eletrificação dos ônibus, né? Então as empresas vão ter que começar a eletrificar aí, fazer esses ônibus elétricos, uma porcentagem. Então vai ter que ter um número X de porcentagem para carregar e lugar para carregar isso aí. Imagina um carro, um ônibus carregando lá, um ônibus lotado, inclusive, com isso aí. Há um risco disso, não é? Há um risco porque se o carro elétrico, quando ele entra em combustão, a bateria de íon lítio, ela demora em média de 8 a 9 horas para eu ter sucesso no combate. 8 a 9 horas? 8 a 9 horas para pegar no fogo ali para poder... isso nós vamos falar num carro pequeno, não num ônibus, a bateria. O ônibus é muito mais. Muito mais. Então nós temos essa técnica de combate. Preciso ter uma garagem onde tenha sprinklers instalado, porque se tiver chuveirinho, sprinkler é aquele chuveiro. Isso, chuveiros automáticos. O Corpo de Bombeiro no CBB dele 008 de 2024 é uma norma que o bombeiro está solicitando que, por exemplo, não para ônibus, mas para veículos, eu tenho que ter uma vaga com distanciamento de 5 metros nas laterais para outros carros. 5 metros de um carro para outro. Um carro para outro. Então essa é uma norma que o bombeiro está pedindo, mas isso já está em vigor, está em estudo, ele está... Como que é isso? Ele não está entregando o AVCB. Não está entregando? Corpo de Bombeiros não estão entregando o AVCB para quem não tem. Então já está em vigor. Já está em vigor. Se você quiser estar com o seu condomínio regularizado, vai ter que estar. O bombeiro vai lá, ele vai avaliar, ele vai ver como que está a estrutura, o distanciamento de 5 metros de outros veículos, se tem chuveiros automáticos para ele poder entregar o AVCB. Então, assim, o AVCB às vezes tem validade de um prazo de 3 anos, então dá para o condomínio ele ir, vem num projeto, um estudo dentro do carro elétrico, como ele vai dimensionar isso. E precisamos ver também o número de vagas, se o condomínio hoje está preparado. Alguns condomínios de 2024 para cá já estão se preparando para receber carros elétricos, já estão deixando vagas disponíveis ali própria para atender para carregamento. Não na vaga onde estaciona. Não na vaga onde estaciona, porque precisa respeitar esses 5 metros. E além disso, já montar os chuveiros automáticos também ao redor, em volta. Quem não tem chuveiros automáticos é um grande problema. Você precisa comprar uma manta. Quem compra essa manta é você. Você compra uma manta, porque se tiver que combater a água, você vai jogar a manta em cima do carro abafar. E vai abafar. E detalhe, né? No congresso aqui internacional, os chineses, representante da IBID, ele disse que tem uma situação do carro, se você jogar água, você pode tomar o choque elétrico. Olha a situação que está. Então, riscos para o bombeiro que está combatendo. Então, isso é interessante fazer, porque pode acontecer, não vamos jogar água lá. Não vão jogar água. Existe até... Bom, isso. Para incêndios em elétricos não é o... Não é esse, já não é. Mesmo se for um elétrico de residência, não é para jogar água. Por isso que o Corpo de Bombeiros está nessa ação, né? Alguns combates eles estão fazendo... indiretamente com uma distância de segurança, está tendo até cursos aí do bombeiro para como combater um princípio de incêndio em carros elétricos. Eles estão começando a aprender isso. Estão começando a aprender. É tão novo isso tão novo, para eles também, né? É novidade. Aí tem aquela coisa, jogo a manta, coloco a manta, tenho a manta aqui no carro, vai ter que ter essa manta para cobrir. E alguns lugares que o bombeiro já projetou, que já tem os sprinklers, é tranquilo. Então, por exemplo, um shopping center, né? O shopping quer receber seus clientes e de repente quer ter base de carregador, um posto de gasolina. Então eu vou ter lá um shopping, por exemplo, já tem os chuveiros automáticos. Eu determino a vaga, pego ali os pontos de chuveiro automático e faço o dimensionamento tranquilamente dos chuveiros automáticos lá para esse tipo de combate. Já um posto de gasolina já não tem chuveiros automáticos.
qual que é a opção? Ou eu tenho um distanciamento seguro, que o bombeiro aprova, ou o bombeiro pode exigir que seja instalado nas vagas onde tem carregadores, chuveiros automáticos também. Tem uma base lá, uma bomba, e dimensionar chuveiros automáticos para esse combate. Mas o interessante é que essas normas do bombeiro lá fala todos esses procedimentos, principalmente do sprinkler e do distanciamento, é só aonde carrega. Onde carrega. Só onde carrega. Onde carrega. Mas acontece de muitos carros não tá carregando e ele pega fogo. Pega fogo, exatamente. Não é, ele não só está carregando. Está carregando, eu nem parado, sei se há casos de o carro tá carregando e pegar fogo. Deve haver, não sei. Sim, muitos. Né? Mas ele parado, não está carregando, ele está parado lá e ele pega fogo. Sim, a íon lítio, ela tem as suas moléculas, como nós já falamos, né? Elas estão, as moléculas, por exemplo, se eu pegar um pedaço aqui de papel e começar a pôr fogo, ele vai aquecer, porque as moléculas, tudo que está aqui está sempre em movimento. Quando você aquece, elas vibram uma na outra. Já a bateria de lítio, elas já estão nessa vibração, elas já têm uma vibração constante, porque é uma termodinâmica dentro dela ali, já está. Então, nessa termodinâmica, ela é uma combustão espontânea, ela pega fogo só dessa movimentação, dessa vibração das moléculas que estão lá. Quando eu conecto um carregador, o que acontece? Eu vou dobrar mais esse aquecimento, porque a energia elétrica, ela é calor. Então eu vou jogar mais fonte de calor na bateria. E aí pode dar um delay ali na bateria e automaticamente ela começar a pegar fogo. Então ela vai pegar fogo parada, o carro estacionado, como ela pode pegar fogo também no processo de carregamento. Então nós temos duas situações aí diferentes, mas parecidas. Sim. Ela é uma combustão espontânea. Mas já na parte onde o carro vai ficar estacionado, não carregando, estacionado, já esse negócio de 5 metros já não é necessário. Não, é necessário. Mesmo sem carregar. É necessário, porque então, assim... qualquer vaga de carro elétrico tem que ser esse distanciamento. Porque mesmo ele pode... que não tenha o terminal mesmo que não tenha o terminal, porque ele pode ter uma combustão espontânea. Então o Corpo de Bombeiros está determinando, está pedindo nesse CCB 001-008 de 2024 que seja feito esses dimensionamentos dessas vagas. E então, consequentemente, se você tiver e não tiver essa dimensão, você não vai conseguir o AVCB. Não vai conseguir o AVCB, porque além disso eu preciso ter um extintor também para princípio de incêndio, mas o extintor não vai ser suficiente para combater. Ele, quando começou o princípio, ele vai tomar uma proporção muito grande e rápida. E tem os riscos de intoxicação também, tá? Porque a íon lítio, ela pegando fogo, ela tem uma fumaça que ela é tóxica. Então pode contaminar o meio ambiente, contaminar a pessoa, contaminar o bombeiro que está fazendo o combate. Então o negócio é muito profundo em relação ao estudo, né? Nós precisamos ter um estudo de caso e o bombeiro está fazendo isso, está fazendo congresso, estudo de caso, indo para a China, Texas, Estados Unidos, para poder pegar informações, ver o número de acidentes que estão ocorrendo e dificultando algumas situações para pensar em segurança. Porque aí eu tenho a questão do síndico no condomínio também. Qual que é as posturas? As responsabilidades do síndico. Vamos falar sobre a responsabilidade dele, o que ele tem que verificar e exigir, né? Para você que é síndico, gerente predial, zelador, saber como funciona isso, porque, como a gente fala, sempre a responsabilidade. O responsável pelo condomínio vai ser o síndico. Sim. Mas, voltando nessa parte do veículo, então, mesmo ele não estando carregado, ele vai ter que ter o sprinkler também, onde vai ficar o carro, e o distanciamento de 5 metros. Exatamente. Então, você pega um condomínio de casas, talvez alguns dê para se adaptar. Condomínio de prédio, eu desconheço algum onde fica um carro com essa distância de um para outro. Desconheço. Principalmente, né, Fábio? Eu nunca vi. O que a gente tem no condomínio, num prédio, as vagas são subsolo. O subsolo, o incêndio em subsolo é horrível. Então, só que, se eu for pegar um prédio comercial, eu como também engenheiro civil, posso ir lá e projetar. Poxa, já tem sprinklers aqui. Então, eu vou pedir um distanciamento da vaga, falar com o administrador, com o responsável ali pela administradora, falar, nós vamos fazer o seguinte, vai ser o projeto aqui, vamos manter a distância aqui, porque o carro, geralmente em condomínio comercial, o carro não fica estacionado, ele tem
uma circulação. Então nós vamos ter uma atividade. Então nós vamos colocar vagas com distanciamento para o carro parado, mas geralmente quem chega no condomínio, o cara quer carregar o carro. Ele quer carregar. Então ele vai carregar o veículo e naquele projeto eu tenho os chuveiros automáticos ali. Então nessa situação eu estou seguro em relação, se tiver ali um princípio de incêndio, o chuveiro automático vai se romper, né, e vai acabar agindo no princípio ali da combustão, que é o Corpo de Bombeiros determina isso, né? O Corpo de Bombeiros está evitando que o próprio bombeiro vai lá se arriscar, ou tem que estar 8 horas lá com água. Teve um caso que foi aqui no Brasil, não me recordo aí a data específica, que teve um princípio de incêndio num carro elétrico, que o bombeiro gastou quase, eu acho que 3 mil litros ou mais de água para combater e não teve sucesso. Não teve sucesso. Então o engraçado disso é que a grande pressão por causa disso é pelo meio ambiente. Meio ambiente. Então, a grande pressão para os carros elétricos é devido ao meio ambiente. Para preocupação com o meio ambiente. Monóxido de carbono. Os problemas todos que ele traz, não sei se não é até pior para o meio ambiente do que... O resíduo, a água contaminada, o que ele faz é pior. Vai ter que ter um estudo de caso. Querendo desfazer do carro elétrico, eu acho... Não, é nível de informação, legal, né? Muito bom. Pra gente talvez realmente não é para todo lugar. Talvez centros urbanos, né? Centros urbanos assim, com aglomeração de pessoas, de tudo muito próximo. Hoje a gente faz apartamento, o estúdio, né? Eles falam, os estúdios, o apartamento tem 30 metros, 25 metros quadrados. Imagina um lugar para carro, né? Se as pessoas já se espremem, já estão tão pertinho aqui assim, com um apartamento de 25 metros quadrados, imagina um lugar para o carro. Na verdade, assim, os estúdios, eles são uma outra configuração. Na verdade, eles vão estar seguros, porque o estúdio não tem nem garagem, nem vaga. O estúdio é aquela pessoa que pensa, né? Sim. Eu faço faculdade, eu trabalho, minha vida é constante, eu chego aqui só para dormir. E a hora que eu vou sair, eu vou pedir o Uber, né, para poder me locomover. Então o estúdio ele já não está entrando muito dentro dessa configuração. É até mais fácil de administrar, diferentes, né, do condomínio já existente. Porque hoje nós temos uns condomínios que são projetados agora, que estão sendo projetados, eles têm que se adequar a essa nova realidade ou não, né? Vai depender do projeto, e aí você vai comprar ali o projeto, porque, como eu falei anteriormente, nem todo mundo vai ter carro elétrico. O que vai prevalecer ainda é o carro a combustão. A não ser que tenha um plano aí do governo para essa substituição, essa troca, né? Alguma coisa que é difícil. Energia, tudo não vai dar. O que eu quero dizer é o seguinte, a prefeitura viabilizou a construção de estúdios menores para as pessoas morar, com menor espaço para as pessoas, e criou-se um bombeiro aí, criou uma norma onde tem que ter maior espaço para carro. Então, menor espaço para as pessoas, maior espaço para o carro elétrico. Você tem que ter uma distância maior do que as pessoas não conseguem ter essa distância. E que é muito complicado, porque hoje você compra um apartamento, já não tem a vaga de garagem. A maioria é rodízio. Mas se tiver, ele às vezes vai ter um lugar que a vaga de garagem vai ser maior do que o seu apartamento. Isso. São as regras, né? E além disso tudo, do carro, nós temos o problema do carregador e como que é feito o quadro de distribuição de carga disso, né? Então, no próprio CBB do Corpo de Bombeiros, eles exigem que tenha o DR, que é o disjuntor diferencial residual. O DR, ele é instalado no quadro elétrico para que a pessoa que for usar, que for carregar o veículo, não tenha contato com o choque elétrico. Então ele vai atuar por contato direto quando você toca a mão no QDC ali no quadro, ou contato indireto quando você toca no equipamento. Então é obrigatório, o bombeiro pede que seja obrigatório ter o DR. Não só o Corpo de Bombeiros, tá? A NBR 17019, que é para carregador de carro elétrico, ela também exige o DR, e como ela exige também o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Esse dispositivo, ele está aqui na tardinha, na cor verde. Quando cai uma descarga atmosférica,
e entra no quadro elétrico, ele vai direcionar com segurança para a terra. Ele pode queimar ou não, né? Então, de repente, no Brasil, cai muita descarga atmosférica. Então, se ele queimar, vai sinalizar aqui que essa tarjinha fica vermelha, tá? E ele vai ser o dispositivo para descarga atmosférica. Entrou uma descarga atmosférica, caiu numa região, vai no quadro elétrico, ele vai dimensionar para o aterramento com segurança. Pra Por não quê? ir para a rede, então ele não vai. desvia. Ele vai desviar. Para não queimar o carregador, que geralmente o carregador tipo 3, que é o recomendado pelo bombeiro, é de R$ 3.900 a R$ 4.000. Carregador abaixo disso não é confiável, não tem nem metro. Então, esse dispositivo aqui, ele também é obrigatório, além da NBR 17019 de carros elétricos, ele também está dentro da NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão, onde quem tem que projetar, dimensionar a carga, fazer um projeto, é o engenheiro eletricista. Então, eu comprei meu carro elétrico. Qual a minha obrigação como usuário e comprador do carro elétrico? Quem contrata a empresa para fazer esse dimensionamento sou eu. Então, eu preciso contratar uma empresa idônea, preciso contratar um engenheiro eletricista, fazer o dimensionamento de carga, onde eu vou instalar, da onde eu vou puxar os pontos para alimentar esse quadro, fazer um estudo de caso e passar para o síndico avaliar com a administradora. O síndico me dando ok, eu vou para a instalação. E aí é feita a instalação do quadro elétrico com todo o dimensionamento para atender, voltando lá, a NBR 17019, a 5410 e a IEC, que é a Comissão Eletrotécnica Internacional. Então, ao tanto de normativas que eu tenho apenas pensando no carregador. No carregador. É o dimensionamento de carga. Quando você compra um carro elétrico, não sei, não é a empresa do carro elétrico não se responsabiliza por isso, é problema seu, eles não têm não têm esse sistema de eles já vão lá e instalam. Na verdade, nós temos a Associação Brasileira de Carros Elétricos, né, que eles são uma associação civil, né, não governamental, que você faz uma associação com eles. Então você vai pagar uma taxa ali anual, não sei como que funciona, mas eles vão te direcionar a isso. Eles vão falar, olha, o melhor carregador é isso aqui, o pessoal homologado são essas pessoas aqui que podem fazer, pode dimensionar. Eles vão dar todo o apoio. Então, dando este apoio, você consegue fazer todas as instalações de forma segura, porque a associação vai te dar todo esse apoio, né? De dúvidas que você tem em relação à montagem, a carregador, qualquer empresa que é homologada, qualquer idônea, qual que é o carregador tipo 3 que o Corpo de Bombeiro pede. Então, geralmente quando você compra o carro elétrico, o vendedor pode te indicar, mas será que essa empresa está atendendo as normas? Está regulamentada de acordo com a NBR 17019? Se tiver, tranquilo, né? Vai lá, né? Menos mal. Porque o carro elétrico, ele tem dois tipos de situações. Eu carrego ele em carregador, que é a energia, o dimensionamento ali, eu tenho a corrente, dois tipos de corrente, a corrente alternada e a corrente contínua. A corrente contínua ela é muito mais segura, que onde eu tenho as baterias ali para carregar em corrente contínua. Mas quando eu pego o carregador, ele já é em alternada. Por quê? Se eu for colocar uma base de corrente contínua para poder carregar, que é mais seguro, o meu carro, eu vou ter que fazer toda uma infraestrutura no prédio, que aí eu que pago. E aí a pessoa não quer fazer. Então, como eles sabem disso, o mercado fala, não, então é o seguinte, vamos ter o carregador, eu vou lá alimentar, nós colocamos um carregador que alimenta essa bateria em corrente alternada. Então ele tem lá o carregador que é instalado, que vai alimentar em corrente alternada. E nós temos hoje carregador inteligentes, né? O carregador que atende a norma do bombeiro, ele fala que ele é um carregador inteligente. Que seria isso? Eu estou conectado, eu estou carregando. A hora que ele percebe ali que a termodinâmica do íon lítio está superaquecendo essas moléculas, ele descarrega, ele na verdade, ele secciona. Ele para o funcionamento de mandar carga, porque é o carregador correto. Alguns carregadores antigos que pegaram fogo não atendiam essa norma. Então eles foram jogando carga, acabou a bateria superaquecendo, acabou pegando fogo. Mas então,
Eu nem sei se fabrica. Esse antigo aí, acho que nem deveria mais tem fabricar. Para vender. Nem deveria mais. Nem deveria. Na verdade, tem para vender. Só que quem está comprando precisa saber. Precisa saber disso. Atende a NBR, né? A NBR 17019? Atende o CB do Corpo de Bombeiros? Não atende. Se não atender, eu não posso adquirir esse carregador. Eu tenho que adquirir um carregador que está atendendo a normativa. Esse carregador hoje, que atende a norma, ele sai em média aí de 3 mil a 4 mil reais. Um carregador que não atende é 900. Tem até no Mercado Livre. Essa diferença é muito grande. Diferença. Então ele é um carregador que você pode estar carregando, né? Claro que os vendedores vão tentar vender uma coisa, o ouro dos tolos ali, e acaba, por vez, uma hora pegando fogo, né? Isso, não posso arriscar. É interessante, então, para você ter uma garantia de que aquele local onde você está contratando a instalação, está comprando todo esse equipamento, então essa associação que você disse é interessante para o condomínio, para se associar. Nós tem um custo, mas tudo tem, né? Uhum. Mas pelo menos é interessante, pelo menos lá ele vai ter uma garantia do local, vai ter indicação de empresas idôneas, né, para colocar isso aí. Sim. Na verdade, se for um condomínio comercial, é bacana. O residencial, o síndico já falou, você comprou o carro, está trazendo o carro para cá, responsabilidade é sua. Então você que tem que ter, né? Seguir a norma toda a responsabilidade é você que comprou o carro elétrico, né, e levou para lá. Mas mesmo assim, se for num apartamento, num prédio, apartamentos, a garagem que é toda ali é uma garagem comum, o síndico vai ter que ficar muito em cima disso. Na verdade, assim, né? Eu comprei o carro elétrico, a obrigação de toda a documentação e atender normas do bombeiro é minha, porém o síndico vai ter que ver esse documento. Quem vai instalar? Quem que é a pessoa? Quem que é o engenheiro responsável? Cadê o projeto? O síndico vai ter que cobrar isso. Por quê? Instalei, ok. Então eu tenho que pensar pessoas e meio ambiente. O síndico tem que pensar isso. Pensando nisso, quem vai cuidar do condomínio das pessoas é o síndico. Então o síndico que vai tentar montar a brigada de incêndio dele, a orientação, como que vai ser feito isso, se ele tem chuveiros automáticos para atender essa metragem aí que o corpo de bombeiro pede, esse dimensionamento de distanciamento que o bombeiro está pedindo, que o engenheiro eletricista está instalando o DR, o DPS, que tem a manta para caso de combate, né? Porque quem vai pensar na manta, na verdade, é o síndico. Porque a segurança das pessoas e o meio ambiente é o síndico também. Então a responsabilidade é do síndico nesse quesito. Certo. Né? Depois eu vou querer enumerar isso aí, tudo que ele vai ver para a gente passar. E a gente vai pôr na tela aí tudo que o síndico, o zelador e o gerente predial vão precisar saber. Todas as normas que eles vão saber. A gente vai colocar aí, colocar na descrição também, para não deixar, porque nossa intenção é essa, não deixar o pessoal vendido. Dificilmente se fala nisso hoje em dia. Quando você vai comprar um carro, duvido que a loja que está vendendo o carro vai falar de todas essas normativas. Ele não vai falar, olha, só vou vender o carro para você, mas você tem que seguir isso. Ele não deve falar isso aí. O bacana seria aqui na escola a gente montar até um curso né, de 4 horas e falar sobre o carro elétrico, né? Porque atende o vigilante, o síndico, o porteiro, né? O zelador, eles têm que ter alguns conhecimentos. Os procedimentos, o que tem que fazer. Caso haja um acidente e tudo mais. E eu vejo muito também que, eu não sei se há normas diferenciadas, se pode isso ou não, mas o que acontece muito hoje com essas motos, patinetes aí, não sei o nome disso aí direito, mas motos elétricas, existe a moto elétrica que você tira a bateria, que elas estão lá, você pode ter 2 baterias, você tira a bateria e leva para casa para carregar. E o pessoal põe na tomada lá para carregar. Como que ficaria isso na legislação? Não é um veículo, é uma bateria que você tira, então tá lá, a moto tá parada, você chegou à noite, deixou ela lá, tirou a bateria, subiu lá pro seu prédio, põe lá para carregar, dentro do seu apartamento, do lado da sua cama lá. A gente tem celulares, né, que pegou fogo, tem depoimento disso, e o celular é isso aqui, né, o tamanho disso aqui. Mas de uma bateria, não sei como é uma bateria de moto, mas... Na verdade, Fábio, se for a bateria íon lítio, é um grande risco. Eu estou levando uma bomba, né, portátil para dentro da minha casa,
E eu estou arriscando todos os moradores, né, que estão naquela torre, inclusive a minha família. Então, o síndico que deveria, porque, né, não tem como controlar isso. É igual um condomínio que tem um gás encanado. Você não pode entrar com um botijão de gás, mas vai saber se a pessoa não encapa bonitinho ali e leva escondido. Né? Então, a bateria é a mesma situação. Ele pode mas aí o veículo, lógico, só se ele parar fora, mas ele parou uma moto elétrica lá, o síndico já tem que ver. Mas o síndico também, por outro lado, a gente vê, ele não vai poder proibir o cara de fazer isso, a pessoa de fazer isso, é complicado. O síndico tem que pensar em eu como síndico, eu posso, no meu condomínio, seguir uma orientação e colocar ali num lugar onde tem vagas, uma casa de baterias de carrega. Então, na verdade, quem tem moto elétrica nesse condomínio, são 10 pessoas. Os 10 vão ter que gastar, não tem porque são eles. O condomínio não, na verdade são eles, né? Eles que seria o certo, né? Mas normalmente o condomínio arrecada de todo mundo para construir. Montar uma casa de bateria para deixar carregando lá naquele local. Você já estaciona sua moto lá e não levar para o apartamento. Porque no apartamento o cara pode pegar uma tomada comum e carregar. Né? E aí não tem aquela que nós falamos, a tomada inteligente. O íon lítio está lá, em termodinâmica dele é constante. E ele pode sim, de repente, entrar em combustão espontânea e você não vai apagar. Você não vai conseguir apagar aquilo. Imagina, o cara chega com a moto, deixa lá, vai tomar um banho, sai para passear, a bateria carregando sozinho lá no apartamento. Sozinho. É um risco muito grande. Teve um vídeo aí, veiculou muito nas redes sociais, eu não sei se foi, acho que foi aqui no Brasil, o rapaz no elevador com uma bateria de moto. Você chegou a ver esse vídeo? Não. O cara com a bateria de moto e ela começou a pegar fogo no elevador com ele. No elevador. Explodiu, o cara morreu, tá? Morreu. Eu vou ver se eu mando esse vídeo também para vocês colocarem como alerta, mas tem esse vídeo. Depende das cenas, não pode. Do cara. Coisas o YouTube pode derrubar. Sim. Mas a gente tenta pouco. Mas foi um acidente aí que ocorreu, né, com essa questão desse transporte que você está falando. O cara faz o transporte no apartamento para carregar a bateria das bicicletas, do patinete. E nem estava carregando. Estava transportando. Ela entrou em combustão espontânea dentro do elevador. Aí tem muitos estudos, uns falam, porque era local fechado. Gente, não sabe. Era local fechado, ela entrou em combustão porque o lugar era confinado. Não. O espaço confinado é quando não foi projetado para ocupação humana contínua. O elevador ele foi projetado para ocupação humana contínua. O pessoal está lá, descendo e vindo. Então não tem nada a ver com o negócio de confinamento. Ali foi realmente uma termodinâmica que ocorre, né? E houve um aquecimento dessas moléculas e entrou em combustão espontânea. É isso. E por mais que o pessoal... Veja assim, no Brasil o pessoal só fala, acredita vendo, né? Que sim. Não, mas isso só aconteceu uma vez, não sei o quê. O projeto que o bombeiro faz e toda essa legislação são visando isso, que pode acontecer com qualquer um, deve ser seguido. Mas foi pouco. Tanto é que você vê que as normas do bombeiro que nós temos aqui, nós vamos apresentar, nós estamos tudo se fundamentando em normas do Corpo de Bombeiros, normas internacionais desse nosso congresso, que tivemos o primeiro aqui, e o próprio Corpo de Bombeiro. Tudo que nós falamos aqui do dimensionamento, dos sprinklers, da manta, está tudo relacionado às orientações do Corpo de Bombeiros na instrução técnica deles. E sobre carregador na NBR 17019, que está determinando como tem que ser feito, e a IEC também, que é a Comissão Eletrotécnica Internacional. Então, o Cidescom, a FENABON, né, tem aqui também a Secov, eles estão todos em estudo, em congressos, para um estudo da melhor forma possível para a adequação dessas questões de baterias, né, de carregamento dos carros dentro do condomínio. Você vê que eles falam de eletromobilidade, mas a preocupação deles não está sendo eletromobilidade, está sendo a gestão do carregamento, onde está sendo carregado esses veículos, né? Onde estão sendo estacionados, como que estão ficando. Essa é a maior preocupação de tudo. Realmente é tanta coisa que isso torna-se viável. Ou se melhora essas baterias, não sei se existe alguma, não sei se você sabe, existe alguma coisa, algum projeto, algum outro material para essas baterias ser mais segura?
Existe alguma coisa? Eles estão querendo fazer carro de hidrogênio e tudo mais, que também é perigoso. Na verdade, nós trabalhamos com estudo de caso, né? Então, assim, qual que é o estudo de caso? As situações, hoje, no momento, nós temos apenas essas informações. Distanciamento, vai pegar fogo, vai demorar 9 horas aí para combater, precisa ter os sprinkers, a fumaça é tóxica, a água contamina o meio ambiente. Então, tudo isso nós já sabemos em estudo de caso. Precisamos melhorar essa realidade. Eu acredito que blindar ela teria que ser uma blindagem de uma coisa muito... Porque, de repente, eu não posso blindar uma bateria e ter uma explosão, né? Porque tem baterias que são blindadas. Poderia ter uma forma de blindagem, algum estudo para a gente tentar aumentar a segurança dessas baterias. Eu sei que os carros elétricos modernos, os mais novos, diferente dos antigos, eles têm um sistema também, né? Uma inteligência artificial que monitora a bateria, né? Sempre está monitorando para ver o aquecimento, para ver se ela tem alguma estufamento, né? Se bateu, se amassou alguma coisa, porque isso tudo conta, né? Então é uma coisa que o proprietário do carro tem que verificar. De repente ele sofreu um acidente e acha que deu uma batidinha, mas tá. Não, um carro elétrico não é bem assim, né? Não. Ele vai ter que analisar aquilo mais especializado, né? Uma vistoria maior, para ver se não afetou, porque se você amassou, houve estufamento, amassamento da bateria, o risco deve aumentar. O próprio fabricante, ele tem que ter algumas recomendações. Eu acredito que o fabricante, ele deve dar algumas diretrizes, como, por exemplo, a cada 12 meses, revisão. A cada 24 meses, revisão, ou não, né? A cada 6 meses. Então, o fabricante, ele tem que dar essa condição. Porque ele sabe que ele tem um risco ali. A gente sabe que revisão, até nos carros a combustão brasileiro, não faz muito, né? Por causa do valor. O valor. Imagina esse do elétrico, não sei se a revisão é mais cara ou mais barata. Mas deve com certeza ser mais cara. Porque o problema é isso, né? Ou a pessoa não fazer a revisão. Né? Todo mundo vai querer ganhar uma parte disso, né? Sim. Todo mundo vai ter ali, eu preciso ter uma parte desse valor e ganhar. Então eles vão pensar nisso. Não é difícil até criarem alguma coisa tipo que nem tinha o controlar, né? Que fazia vistoria. Isso, a controlar. Controlar para fazer essa vistoria nas baterias. Se o negócio aumentar demais. Porque a controlar, na verdade, uma vez por ano você tem que passar a bateria para fazer uma revisão. Porque é segurança, né? Segurança da pessoa, segurança dos condôminos. Como nós falamos, né? O carro elétrico, ele não vai estar... hoje, né? Hoje nós estamos falando em 2025, né? Estamos aí dia 1º de julho de 2025. Então, falando hoje, a gente vê que não é uma realidade para todos, né? O pessoal ainda, o comércio de carros seminovos é o que mais vende. A não ser que, né, quando nós tivemos lá o governo, o Itamar na época, né? O Itamar, ele fez aí o negócio do carro popular, né? Que o pessoal pegava, gerou aquele carro, que era o novo Fusca e tal. Fusca, e que ele mandou voltar a fabricar. E todo mundo teve o acesso ao carro, né? Então, houve um incentivo. O carro elétrico, geralmente, o que acontece? Vai ter um incentivo? Não. Por que não tem incentivo? Porque eu quero que a pessoa continue gastando, comprando combustível. Eu preciso sustentar isso. Então o governo não vai fazer muita força em relação a isso. É que nem energia solar. O governo ajuda? De forma nenhuma. Ele não quer que você saia das concessionárias de energia. Então, infelizmente, nós temos assim, a nossa liberdade do carro elétrico é uma liberdade minha. É um prazer meu de eu ter o carro e pensar o que eu vou economizar e não vou pagar também o IPVA do carro. Entendeu? Então é isso. Então as pessoas que estão adquirindo, ela está pensando nisso também. Eu estou pensando que eu sou isento de rodízio, eu estou pensando que eu não vou pagar IPVA, estou pensando que eu vou ter, né, uma coisa. Mas já que eu estou tendo esses benefícios no bolso, por que não me preocupar, mesmo se não tem uma lei, eu vou fazer uma revisão do meu carro a cada 6 meses. Porque eu sei que o meu problema está aí na bateria, né, que é o grande foco da eletromobilidade, para falar sobre essa questão da gestão do carro elétrico aqui no Brasil. É muito falado aí, né? Porque o carro elétrico não tem motor, não tem
monte de coisa que dá problema em carro, né? Que o carro a combustão está sempre no mecânico, sempre fazendo isso. O carro elétrico não tem esse problema no motor, mas tem o lado da bateria. O lado você da vai bateria. ter esse. Então na hora de pensar, você fala assim, eu vou economizar no combustível? Vou, mas a manutenção que eu não vou ter no motor, em outros peças que um carro combustão, né, tem, eu não vou ter, mas eu vou ter o detalhe da bateria. Isso vai dar um custo. Então não é um carro livre de custo. Fala assim, é o carro que eu só compro e vou pôr na tomada e ando. Não é bem assim. Não é. E muitas vezes, Fábio, o que acontece? Será que a sua casa vai suportar aquela carga daquele carregamento? A bateria vai pegar fogo. Às vezes a casa não tem, a maioria das... Vamos dizer que 85%, tá? Olha isso, 85% da casa não tem isso aqui. Não tem. 90% não tem isso aqui. É exigência. Então, se pegar fogo, meu amigo, você não está protegido. Porque aterramento correto, não tem. Você sabe. Então, quando eu levo uma bateria de uma moto para carregar na minha casa, eu estou levando uma bomba ali, porque a minha carga não foi projetada. De repente, o prédio foi projetado, mas quando eu vou dar a manutenção, fazer alguma coisa, eu chamo o eletricista. Eu não chamo o engenheiro para fazer dimensionamento. O eletricista, ele sabe puxar fio. Ele puxa fio e te coloca o disjuntor. Mas o dimensionamento, os cálculos de carga, que é o engenheiro que faz os cálculos. Né? É igual aquela situação. Quando você precisa de projeto, é o engenheiro. Quando você precisa de instalação elétrica, é o eletricista. Por isso que você não vê. Você até encontra, mas dificilmente você vai ver um engenheiro eletricista, né, fazendo fiação, trocando malandro. Não dá. Faz outro tipo de trabalho, né? Ele acompanha o projeto que ele desenvolveu. Então, na verdade, ele vai fazer todo aquele cálculo. O dimensionamento. E exigir, o que exige a NBR 5410? O que exige a IEC? O que exige a NBR 17019 de carregador? Então o engenheiro ele já estudou aquilo, ele vai colocar aquilo no projeto dele, no dimensionamento. Tem lugares que você faz o cálculo e fala, aqui eu não consigo colocar um carregador. Mas quando você contrata um eletricista, ele vai lá e coloca a base, ele não está nem vendo. Ele puxa lá e coloca o carregador e põe o negócio para funcionar. Mas não houve um dimensionamento de carga, não houve uns detalhes. Muitas vezes eu não coloquei o DPS, não coloquei o DR, coloquei lá apenas o disjuntor e estou mandando carga 100%. Então, se pegar fogo no QDC, não tem o DR para poder atuar, né? Como determina. Então, é complicado. E nessa instalação, tanto desse carregador inteligente que você falou e até do outro que é mais barato, que não é o inteligente, que é bem mais barato, para mim instalar isso, qualquer casa eu posso instalar, tipo nas nossas instalações assim, que eu falo porque bivolt, né, 110, 220, essas casas normais, não é sistema trifásico, não preciso nada disso. Um trifásico para pôr um carregador desse, não preciso. Não, o carregador... Uma casa normal eu consigo instalar. Geralmente ele é o bifásico, né? Tem os carregadores que ele vai ter lá. Tem carregador de 127 volts ou 220 volts. Mas, tem dos dois. Tem dos dois. Mas assim, o monofásico não é adequado para esse projeto. O ideal é que seja o bifásico, que é quando a maioria das concessionárias de energia fornecem, né? Mas assim, é uma outra realidade. Você imagina que você comprou ou mora numa casa, essa casa foi do seu avô, passou para sua mãe, e você é o terceiro morador ali agora naquele momento. Só que na época que o seu avô construiu e fez aquele projeto elétrico, ele só tinha um radinho de pilha. Aí veio isso era o fusível que você... Isso! Era o fusível que você baixava assim, tirava o fusível, punha lá... Exatamente. Aí chega a sua mãe que tem uma TV e tem uma geladeira. Ok. Você já tem micro-ondas, sua esposa usa chapinha, sua filha usa secador de cabelo, seu filho está jogando videogame. Então você imagina o tanto que sobrecarregou e você não fez o dimensionamento de carga. Aí você vem com outro problema, com o carregador do carro elétrico. Vai ter uma hora que vai pegar fogo. Não vai aguentar. Ou a bateria não vai aguentar também, nem a sua instalação elétrica não está adequada para receber o carro elétrico. Os novos toda a fiação, né? Toda a fiação. Era aquela fiação de 2,5. Exatamente, tudo errado. Não, põe essa de 2,5 que é mais barata, porque... Exato, por isso que tem o dimensionamento do engenheiro. Agora, as casas mais modernas, estou dizendo, vamos jogar de 2.000 para frente, que é um pouquinho mais moderno, né?
já tem, às vezes, o balanceamento de carga adequado para atender uma certa demanda. E geralmente, se for projetado por um bom eletricista também, ou um eletrotécnico, ou um engenheiro eletricista, eu geralmente, quando eu faço, eu deixo folga. O que é folga? Eu já estou pensando que o meu cliente pode colocar um ar-condicionado, daqui a um tempo ele vai colocar uma banheira e pode receber o carro elétrico. Então, na minha carga, no meu dimensionamento, eu deixei um espaço. Então, não vai sobrecarregar o que você estiver colocando lá. Então, eu estou tranquilo nesse projeto. Eu até te informo, ó, Fábio, eu fiz o seu projeto, o projeto está aqui, você tem uma folga de tanta potência que você pode ainda instalar. Então o carregador ele vai te atender da forma segura, vão poder instalar na sua casa ali, na sua garagem, e você usar normalmente ele. Aí a gente só tem que ficar atento à questão de segurança, né? A questão de segurança e vir a pegar fogo. Aí você já sabe, olha, eu não vou deixar, vou comprar um carregador tipo 3, eu não vou deixar carregando a noite toda. Tem que ter esses cuidados, né, com o carregador. Sim. Eu vou pegar um carregador inteligente, porque quando a bateria tiver 100%, ela vai seccionar automaticamente. É tudo no quesito de segurança. Então dá para trabalhar com segurança? Dá, tranquilamente. Põe no custo. Você está comprando o carro, já põe já isso aí coloca no custo. Já coloca no custo. Já vai ter. Tá contadinho para comprar o carro? Não vai. Nem vai. Não, depois eu ponho aquele. Não tem jeito, né? Você vai ter assim, a curto prazo, você vai ter puta do investimento. Então, a médio e a longo, você vai ter um retorno com o carro elétrico. Sim, a gente não tem a dúvida disso. Só que eu preciso pensar na segurança também. Como que eu vou, né? Então, dentro desse meu projeto, além das minhas instalações, já que eu vou ter um benefício com o carro, eu preciso pensar nas revisões, eu preciso pensar em quem vai projetar, como que vai ser esse carregador e como que vai estar, né, o âmbito todo, a garagem. Se eu tiver outro carro, eu preciso ter um distanciamento, senão eu vou perder 2 carros, né? É que a gente comentando nesses custos todos, a gente não está avaliando aqui o custo do combustível hoje. Então tem carros aí que você vai abastecer, vai encher o tanque do carro aí, R$400, dependendo do carro. R$400 você vai encher o tanque aí, média. Então, se você diluir isso aí, que você não vai ter esse gasto, poxa, nada comprar um aparelho melhor, um carregador melhor, porque você vai ter uma economia nessa parte. E ainda mais, igual no meu caso, o meu carro é blindado. Então a gasolina dele, puta, deu 2 voltas no quarteirão, muito peso, vai embora. Né? Então realmente custo-benefício é maravilhoso. Eu nem sei se existe carro elétrico blindado. Eu também não provavelmente deve existir. Se não existir, alguém vai querer pôr aí, né? Logo alguém. Por que acontece? O empresário, né, que vai ter o carro elétrico, tem muitas vezes ele usa o carro blindado, então já deve ter essa tecnologia aí. Se não põe, daqui a pouco aparece aí. De blindagem para carro elétrico, com certeza. Então, voltando nessa parte dos prédios que você falou, não sei, mas a grande maioria dos prédios, esses antigos aí, não é permitido nem pôr ar-condicionado. Exatamente, olha isso. Não comporta, os prédios não comportam. Se todo apartamento for pôr ar-condicionado, eles não comportam. Uma coisa que é bem menor do que um carro elétrico, né? Isso. Os prédios antigos já não comportam. Não foi feito para isso. Não foi feito. E às vezes a gente pode fazer um estudo de caso, de carga, e ver se tem folga, mas às vezes não tem, está sobrecarregado, né? Não foi projetado para atender essa demanda de carga. Porque em casa nós temos carga instalada, né? Pagamos por quilowatts de potência por hora. Então, na verdade, isso não foi projetado para atender essa escala dessa demanda aí de carga. Não tem como, né? Não tem como. Por isso que alguns prédios até mais modernos tem que ter um dimensionamento do engenheiro para ver se ele pode também instalar 1 ou 2 ou mais bases de carregadores de carro elétrico. Então tem tudo isso também. Sim, esse dimensionamento vai muito de acordo com cada morador tem de carro. Isso aí é uma coisa variável, né? Porque variável. Hoje você tem no seu condomínio, tem 2, 3 moradores que têm um carro desse. Daqui 10 anos, quantos terão?
Então, eu acredito... Que em 20 anos, quantas pessoas terão carro elétrico? Eu acredito pelo custo e por tudo o que está acontecendo, até mesmo as economias que mexem com o país lá de fora, um monte de coisa que está acontecendo atualmente, eu acredito que ele chegou num momento assim, ruinzinho, né, no que estamos passando. Então, eu acredito que por condomínio, vamos colocar aí daqui uns 6, 7 anos, eu acredito que não vai ter 5 por condomínio. Você acha que não vai ter não vai, porque tão grande? O pessoal vai desacreditando, vai vendo os riscos que vai acontecendo, o corpo de bombeiros vai realmente... umas dificuldades, acredito desmotivando. Na verdade, quem vai ter a maior compra de carro elétrico é frotas, como empresa, indústria, porque de repente para a indústria é bom ela sair do rodízio e ter carro elétrico para atender a frota dela. E tem espaço, né? Ela tem espaço e ela tem um valor para investir em todo um dimensionamento no estacionamento para colocar as baterias de carregador de carro elétrico. Se precisa colocar sprinkler? Não, vamos colocar. Precisa ter precisa ter uma brigada de incêndio especial aqui? Vamos ter. Então o empresário ele vai atrás de todo esse investimento para estar de acordo com a legislação vigente. Então, assim, acredito que grandes empresas, grandes transportadoras vão ter bastante veículos elétricos. A frota em si do carro particular vai ser mais enxugada um pouquinho. Né? Até caminhão elétrico aí estão fazendo. Tem aqui, né? Já tem. Caminhão que faz a coleta e aqui no centro são elétricos. Né? Não sei se todos, mas... eu acredito também que a prefeitura, eu acredito que toda a frota, né? Porque teve uma época... essa lei aí do que eu estava falando, o prefeito que ele está obrigando o crescimento de frota de elétrica. Só que o que acontece? É o empresário que vai ter que se mover, né? Porque a prefeitura... Sim. Ela contrata as empresas de ônibus. Ganhou a licitação. Ela fala, eu quero. É isso aqui que está no contrato. Você tem que atender. Então, os empresários eles vão ter que começar a descartar, né, e investir na nova frota para poder adequar. É igual quando o prefeito pediu, nessas ondas de calor que passamos, foi muito quente, que o prefeito pediu que todos os ônibus tinham que ter ar-condicionado. Aí o que acontecia? Alguns tinham, outros não. O ônibus ficava parado e quando passava no ponto, tinha mais de 50 pessoas para entrar no ônibus, cada ponto tinha 50, 30, 15, e o ônibus era super lotado e o ar-condicionado não atendia aquela demanda de calor, porque eram poucos veículos, ou são poucos veículos que têm o sistema de ar-condicionado. E mesmo que tenha, se não for dimensionado para o número de pessoas, não dá. O número de pessoas, o tamanho do espaço. Porque assim, o ar-condicionado, nós geramos ele por espaço e BTUs. Então nós fazemos um cálculo de acordo com o tamanho, né? Esse tamanho eu preciso saber onde bate o sol, quais os equipamentos que tem superaquecimento, que tudo isso vai pesar no meu dimensionamento da minha climatização. E essa climatização no ônibus não funciona. O cara coloca lá e aquele monte de pessoas encostado uma na outra, respirando e jogando vapor ali, dióxido de carbono, ônibus fechado, aquela carga solar direto em cima do ônibus. Não tem ônibus... Não tem jeito. Que não tenha superlotação no horário de pico. Não tem um dimensionamento, né, para isso. Que vai dar. Bom, então vamos aqui. Eu quero enumerar, queria que você enumerasse. Então eu sou um síndico. Estou no meu prédio e eu vejo lá que o morador comprou um veículo. Ele comprou um veículo elétrico. Ele vai lá e põe... Eu não falo nem prédio, porque o prédio automaticamente ele vai ter que ter autorização do síndico, ele vai ter que conversar com isso para pôr um carregador lá dentro. Mas digamos num condomínio de casas. Então o cara tem sua casa lá, ele vai pôr isso aí. Comprei um carro elétrico, ele vai pôr o seu carregador. O que você orienta o síndico a fazer? A primeira coisa que ele vai fazer? Num condomínio de casa, de residencial. De residência. Na verdade, você já falou com o síndico, né? A obrigação do síndico... Digamos assim, o morador nem falou nada. Ele chegou com o carro elétrico, pôs lá e já instalou? Está instalando lá. O que o síndico deve fazer? O síndico tem que interditar ele. Tem que interditar. Na verdade, assim, interditar no bom sentido, né? Você comprou um carro elétrico? Ok.
Você está instalando? Qual que é a empresa? Me passa a documentação dessa empresa. O síndico tem que ver se a empresa se o dispositivo, o carregador que ele está trazendo é um carregador tipo 3, se esse carregador ele tem certificação, se esse carregador ele atende a NBR 17019, atendendo, está dentro das conformidades, ok. Depois ele precisa ver, cadê o projeto que foi instalado aqui desse carregador? Ah, mas não, projeto pelo engenheiro eletricista, eu quero o projeto na minha mão. Pelo engenheiro eletricista. Senão então ele vai pegar essa documentação, seguindo essas NBRs, e assinado por um engenheiro. Isso. Isso é a primeira coisa que ele vai pedir para o dimensionamento. Aí no projeto ele vai ver se tem DR, se tem DPS, se é seguro, tudo mais. Ele vai montar toda essa estrutura, né, na pasta e vai passar para a administradora. Porque ele pode ser um síndico próprio administrador ali, né, da empresa, uma gestão dele, ou pode ser uma administradora. Então ele vai passar para a administradora toda essa documentação. Então ele vai saber que aquele morador está na conformidade. E geralmente a garagem do morador, entre uma garagem ou outra, deve ter o espaçamento que o bombeiro pede, que é 5 metros. E de repente você tem um carro só ali, tranquilo, né? Caso tenha uma situação de um princípio de incêndio, aí já é mais complicado, né? Aí eles têm que... Geralmente tem alguns condomínios que tem na própria rua, tem o hidrante, né? Porque tem os hidrantes de coluna. Então ficar mais atento, né? Se caso tiver algum incêndio, ou tem condomínio que não tem também, tá? Se não tiver, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter aí uma ação do Corpo de Bombeiros imediata caso ocorra o princípio de incêndio. Mas se eu tiver toda essa documentação na qual eu falei, todo o dimensionamento, segue as normas bonitinho, um carregador inteligente, vamos dizer assim que eu já estou um pouco tranquilo, não 100%, porque o carro ele pode entrar em combustão espontânea também, né? Então a gente não está tão tranquilo nesse sentido. Mas o síndico ele tem por obrigação de checar toda essa documentação da instalação do projeto para ele deixar lá instalado. Depois o síndico vai se preocupar com pessoas e meio ambiente. Então se pegar fogo, essa água, qual que vai ser o descarte dela? E tem que pensar em algumas ações. Além disso, se pega fogo, a fumaça tóxica, para onde que vai essa fumaça? Porque o síndico ele tem que pensar em todas as pessoas que estão no condomínio e ele tem que pensar no meio ambiente também. Mas isso aí eu até nem falo no caso, porque eu estou nesse caso de condomínio, como eu falei, de casa, são casas lá. Então, se pegou fogo, a fumaça não vai ficar num prédio, é lógico, ela vai ficar ali, sim, ela vai subir para os apartamentos. Correto. É um problema maior. Então, no de casas, a fumaça vai para o meio ambiente, vai voltar para o meio ambiente, né? Estragar o meio ambiente. Mas no caso, outra coisa que ele tem que verificar também é o espaço. Normalmente o cara vai instalar lá e não tem esse espaço que ele pede, que o Corpo de Bombeiro anda pedindo. Ele, em tese, ele deveria não autorizar, então. Não autorizar. Então, porque assim, isso, invariavelmente, isso vai influir no AVCB depois do condomínio. O que o síndico pode, de repente, fazer, né? Só que o morador não vai querer. O morador vai querer estacionar na vaga dele e carregar ali, né? Vai montar um carregador na própria na porta casa. Da casa, na garagem dele. Que dentro da... Outra opção, ele poderia colocar dentro do condomínio um espaço, e aí ele mesmo teria que instalar. Aí já né? Um custo para o condomínio. Tem pessoas que não vão concordar, mas se for em assembleia, tiver 10 carros, não sei, de repente em assembleia, né? Aí é aquela coisa, em assembleia, se a maioria votar, acabou. Os outros vão ter que pagar. Mas acredito assim, que não vai ter jeito, né? O síndico, de uma forma, ele vai ter que tentar entrar em um acordo e deixar lá na que o condomínio instale, mas cobre. Cobre aquilo. Ou, né, de repente, como é sua garagem, tem possibilidade, tem padrão que você não pode aumentar muro. Não, eu posso aumentar o muro. Então vai aumentar o muro e deixar mais a parte ali isolada do seu carro, né? Pode ser, aí pode ter uma distância menor? Uma distância menor. Se fizer um muro... separado. Às vezes até, eu não sei se aí a legislação fala alguma coisa, mas um drywall, por exemplo,
com anti-chama e tudo mais. Será que isso resolveria? Será que a legislação permitiria isso? Então, eu não posso deixar ir para a lateral. Quanto tempo que ele vai resistir? Porque assim, um anti-chama que a gente instala, por exemplo, uma cortina, um carpete anti-chama, porta anti-chama, porta anti-chama, ele tem um período de atuação. A bateria de íon lítio, ela fica 9 horas queimando ali. É muita coisa. Então, 9 horas. Uma coisa que segure 9 horas. 9 horas. Nós vamos esperar que o bombeiro chegue até 5 minutos ali, né? Vamos esperar. Até alumínio, 9 horas. Se o bombeiro conseguir chegar, dar um tempo-resposta nesse princípio de incêndio, 6 minutos, chegar no local, é uma coisa, né? De repente, mesmo durando 9 horas, o bombeiro vai resfriando, vai tentando fazer alguma coisa. Mas assim, você vai ter que, né, o síndico adequar alguma coisa. Qual que é, o que o bombeiro determina? Distanciamento, não dá. Sprinkler, não dá. Manta, vamos colocar manta. O que a gente vai colocar? E você consegue montar uma garagem e colocar uma bomba e colocar uns sprinkler? Ah, não sei, mas de repente... Mas eu posso escolher entre esses três? Entre o sprinkler, entre o espaço, entre a manta ou não? Eu tenho de repente, o bombeiro está pedindo no CBB, ele está pedindo o espaço e o sprinkler. O espaço e o sprinkler é obrigatório. Ele está pedindo. A manta foi uma questão porque o bombeiro chegou em alguns incêndios e não tinha nada disso, não tinha sprinkler. Então eles jogaram a manta, cobriram, abafou e ficava, né, jogando água na manta. Até para não ter explosão e não ter contaminação para eles também. Isso se eu só ter a manta, mesmo sem espaço, não adianta. Não, porque senão a gente está tirando, a gente está tirando de uma normativa do bombeiro, que o bombeiro está bem claro nessa normativa. Ele não dá essa opção. Não, eu quero espaçamento e eu quero, ele tanto é que o bombeiro, ele deixa bem claro, né? Ó, tudo desenhadinho para a pessoa ver como que é o projeto. Quantos como metros que é o feito. espaçamento de um 5 metros. 5 metros. De um veículo para o outro. Ó. Tá aqui, ó. 5 metros, né? Dá distanciamento de um para outro. E o combate é com sprinklers. Tá? Totalmente projetado para isso. Então, síndico, se o morador for lá verificar a empresa, o carregador, uma outra coisa que também que eu aconselharia ao síndico é fazer tem que fazer uma outra convenção para falar sobre isso, todas essas mudanças que forem fazer, porque você vai exigir dele. Então, eu se fosse síndico, exigiria que para pôr aqui no meu condomínio só se fosse carregador inteligente. Correto. Mas o mais barato não. É a norma aqui do condomínio, já foi aprovado, já foi votado. Então tem que fazer essa votação sempre antes, né? Esse start para os síndicos correr antes para fazer toda essa legislação antes, pôr para votar, não depois, né? Porque depois que tiver 2, 3 instalados, ele vai querer. Então corre agora, principalmente se o seu condomínio não tiver para votar, estudar isso aí para pôr em votação o que pode e o que não pode. Pôr lá em votação, olha, que é só o carregador inteligente, seguir a norma. Então, e a conferência? Há uns anos atrás, não sei quanto tempo, aconteceu um problema, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro. Então, foi feita uma reforma num apartamento. Os moradores estavam reformando, um negócio de piso, e acabou, com excesso de peso, acabou caindo. Devido a isso, criaram uma legislação onde que agora, para você uma reforma no condomínio, você tem que ter o projeto assinado por um engenheiro. Então, o engenheiro ele tem que assinar qualquer reforma que você for fazer. Se vai mexer em alguma coisa, o engenheiro tem que assinar. Eu vou trocar o piso, eu vou trocar a sanca, o engenheiro vai ter que assinar. Não, eu vou trocar a parede, eu vou mudar isso aqui, eu vou quebrar. O engenheiro vai ter que assinar. Porque são mudanças que você faz dentro do condomínio. Correto. Então, isso aí se enquadra na mesma norma. É uma mudança que ele está fazendo, parte elétrica e tudo. Não estou quebrando, mas tá. Você está mudando a parte elétrica. Sim. Então, você vai ter obrigatoriamente que justificar isso aí para o síndico com um engenheiro. E não, no caso, é um engenheiro elétrico de uma empresa. Outra coisa que o síndico também, né, que é um item... Saber a empresa, eu acho que o melhor método seria por esta organização que você falou,
que eles têm Associação, né? Associação Brasileira Associação de Veículos Elétricos. Brasileira de Veículos Elétricos. Eles vão dar todo uma referência, né? Referência, né? Do quais as empresas idôneas, empresas que eles já verificaram, né? Empresas que você pode, onde o síndico pode ficar mais tranquilo, porque não é qualquer profissional que chega lá e fala, não, eu sei, eu assinei aqui, também não é assim. Não é. Infelizmente não é. Tem um dimensionamento, tem um desenho, né? É todo do projeto. Profissional que você pode confiar assim abertamente. Então, se tem essa empresa que já dá essa viabilidade, já dá esse referendo aí de empresas que possam colocar, eu acho que é ótimo. Acho que eu, como síndico, é a primeira coisa que eu iria pedir. Qualquer empresa, se ela está afiliada, né? Se a empresa está afiliada à Associação Brasileira de Veículos Elétricos, já é alguma coisa. Verificar esses ISO, essas coisas todas da empresa. Então, seriam os passos a seguir, né? Sim. E deixar sempre essa legislação. Essa é uma legislação, depois eu vou, se puder, vou deixar na descrição também do vídeo. A legislação para qualquer síndico, zelador, gerente que quiser consultar, pegar aí na descrição e verificar, mas deve ter no site do Corpo de Bombeiro também, né? Toda parte de legislação normalmente eles deixam no site do Corpo de Bombeiro. Seria bacana o projeto, se o síndico pegar aqui, ó, o CCB 001/800, a gente deixa na descrição, 2024. É o que o Corpo de Bombeiro determina que tem que ser feito no projeto arquitetônico para o carregador de carro elétrico. Então, quais são as diretrizes, né? Quais serão e quais são os enquadramentos? Seguindo essa... Tranquilo, o bombeiro não vai... O síndico precisa seguir. O bombeiro não vai. E, assim, claro que aqui é um estudo de caso. Nada impede que não vai pegar fogo, vai ter um acidente. Mas, se tiver, tem os sprinklers ali para combater. Pelo menos você fez tá dentro da norma. Da norma. E o que a gente precisa pensar é numa contenção também para onde vai essa água, né? Essa água ela vai contaminar o meio ambiente. Aí vai ter também. que verificar junto à sua empresa de saneamento de água, lá de água de esgoto da sua cidade, não sei, Sabesp, SAI, exatamente, como que está sendo. Qualquer as normas lá. Referente a isso, né? Aí já é outro órgão que vai legislar aqui sobre isso, né? E isso que a gente estava falando é para residência. Já para prédio, né? Para prédio já complica muito mais. Porque as garagens são coladas, não tem um espaço. Se ele precisa, normalmente estão pondo, muitos condomínios até pedem para a gente, olha, você tem alguém para indicar algum lugar que está fazendo isso, onde que estão colocando. Até tem algumas empresas que a gente conhece, eu nem sei se ela está seguindo essas normas, né? Mas num prédio, aí o que acontece? Normalmente tem um ponto de carregamento que eles dividem entre os carros elétricos lá, o horário. Mesma norma. É essa daí. Essa 001-800. Isso. Na verdade é assim, Fábio, eu vejo uma visão bacana para o futuro, para shopping center e prédio comercial. Por quê? O shopping center, prédio comercial, eles já são obrigados a ter detector de fumaça e chuveiros automáticos instalados, o comercial e o shopping. Então, o prédio comercial ele manda na vaga. Não tem como um condomínio que a vaga é minha, acabou. Não, sim, eu mando na vaga. Então, o que eu faço? Para eu atender essa legislação do bombeiro, eu coloco, e ali vai ser uma cortesia, não vai ficar carro parado ali, é uma cortesia, né? Eu coloco em shopping, ali uma base carregadora, o shopping pode até fazer um acordo com uma empresa, sim, e aquele carregador que o cara paga ali, ele usa. Seria muito bacana. Então, para shoppings e condomínio comercial, que você vai lá, por exemplo, vai atender um médico, vai num salão, uma coisa bacana, eles conseguem se adequar fácil, porque eles já têm detector de fumaça e tem sprinklers pela legislação. Então, para eles é fácil, eles só vão fazer um dimensionamento desse espaço. Elétrico e espaço. Tranquilo. Já condomínio residencial não é obrigado a ter detector de fumaça e não ter sprinkler. Geralmente quem tem detector de fumaça... Então, eles vão ter que pôr, já é uma coisa que vai ter que pôr, mesmo exatamente, que não tenha, porque não é obrigado. Mas no caso, se houver um carro elétrico, daí já, aí já muda.
Aí já muda porque assim, a lei já não pede que o condomínio, ele residencial, ele, a não ser flats, hotel, é outra coisa. Mas o condomínio residencial, ele não é obrigado a ter detector de fumaça e os sprinklers. Ele não é. Então ele não tem. Na nossa casa, pode ver que não vai ter isso. Né? Agora, se porventura eu tenho lá um espaço, faço um acordo com o condomínio, o síndico pode entrar num acordo, né, para ele falar, ó, a vaga não é sua, a gente vai colocar aqui, ele coloca uns 3 carregadores, faz esse espaço e coloca os sprinklers. Mas aí é que nem você falou, é em assembleia. Aí a gente cai naquela. Quantas pessoas vão ter e terão carros elétricos aqui no condomínio? Aí danou, não é 5. Ah, mas de repente o cara é puta do empresário. Não, eu vou bancar isso aqui. É dele. Ele chega com o síndico, não, eu pago. Pode fazer que eu tô pagando. É uma coisa, é legal, né? Agora, se não tivesse acordo de cavaleiro, é uma utopia, né? É uma coisa bem complicada de ser feita. É uma coisa... É que condomínio, você vê assim, tem muitos condomínios, tem playground, mas nem todo mundo tem criança. Tem muitos condomínios, tem academia, mas nem todo mundo... Usa academia. Tem muitos condomínios que tem piscina, mas nem todo mundo usa. Mas todo mundo paga. Todo mundo paga. Não, sim. Isso é uma coisa que provavelmente assim, vai ser do mesmo jeito. No meu prédio mesmo teve algo lá que vão pintar o prédio. Ninguém queria. Só que a maioria ganhou. A gente ficou assim doido porque o condomínio vai aumentar até... Mas tem uma lei da prefeitura, uma lei municipal que é obrigado o prédio a pintar a cada 5 anos. Olha lá. Aí acaba pegando... Aqui em São Paulo, né? Tem isso aí. Então é tipo assim, a fiscalização disso? Não sei. Não posso afirmar. Mas e se você for um sorteado? Quem que vai se responsabilizar por isso? O síndico? Então é mais fácil fazer, né, do que esperar. Imagina se você faz isso, aí o síndico fala, não, então tá bom, não vamos fazer. Aí vem lá e toma uma multa porque não pintou. Puta. Aí você vai cobrar quem? O síndico? Aí você vai falar para ele, pô, mas não pintou. E o síndico distribui a multa para todos, né? Se vir, ele vai... Todo mundo vai pagar. Vai fazer a vaquinha. E tomou a multa e ainda vai ter que pintar. Não é porque tomou a multa, não vou pintar. Porque às vezes a multa sai até mais barata. E pintar é caro, mas... Aí você vai ficar com os dois prejuízos. Então tem esses detalhes, né? Que é a mesma coisa aí. Nós vamos ter que gastar isso. Vamos, porque se a gente não conseguiu o AVCB e ele puser na casa dele, não vai ser pior pra gente. Então, porque assim, acredito que logo o corpo, isso aqui é 2024, né? O corpo de bombeiro, logo o bombeiro vai começar, nós estamos, ainda é novo, ó, 2024. 2025. O AVCB é quantos anos? É cada 3 anos, né? Que vai para o AVCB, a renovação. Quem está renovando esse ano. Quem está renovando. Pode ser que o bombeiro comece a cobrar. Você tem carro elétrico aqui? É uma nova no checklist dele. Cadê os carros elétricos? Cadê a base? Tem né? carro elétrico, então não tem espaço. O que acontece? O Corpo de Bombeiros, existe uma instrução técnica número 41. É vistoria em todos os equipamentos, em todos os quadros elétricos da edificação. Quem tem que fazer isso? É um engenheiro. Então o engenheiro faz, ele assina, recolhe uma RT, entrega para o responsável que está fazendo o AVCB. Eu nunca vi ninguém fazer isso. E o pessoal consegue AVCB. Então consegue AVCB. Então pode ser eu acho que na minha carreira profissional assinei uma. Há quantos anos já nessa área? Puta, mais de 20, 30 anos quase. Assinei uma. Uma porque o bombeiro barrou. Caso contrário, tá indo. O bombeiro tem, e é aquela situação, vai de bombeiros para bombeiros. Esses dias eu peguei um rapaz desesperado atrás de mim de uma escola. O bombeiro foi lá e tem um rapaz que faz AVCB para ele direto lá. E o AVCB do rapaz foi barrado por quê? Porque o bombeiro queria uma RT e um laudo dos brinquedos que estavam instalados no condomínio. Nunca, assim, quantos condomínios tem? O bombeiro nunca pediu isso. Aí um bombeiro pediu. Aí eu tive que correr, eu tive que fazer rapidinho lá, tirar as fotos. Nunca tinha visto pedir isso avaliar os brinquedos e aí o bombeiro deu AVCB. Eu fui também, em anos de profissão, uma vez eu assinei um laudo de vidro. Então, prédio de vidro, o bombeiro não dá AVCB, porque o bombeiro precisa saber a resistência daquele vidro para o incêndio. Quanto que vai resistir aquilo para as pessoas saírem dali, né? Então o bombeiro não tem esse parecer técnico, ele pede para terceirizar, pede para o engenheiro civil vir analisar e me passa o laudo.
E aí, um prédio só também, um hospital. O hospital pediu. O restante, quantos prédios de vidro nós temos aqui? Hotéis de vidro. Que de repente parece que o AVCB, você chega lá, protocolo, ele canta o AVCB, nós digamos assim, né? Então não dá pra gente entender, né? Esse meio campo aí de quem vistoria, quem vai chegar lá e vai exigir o que está dentro da norma. Mas pro síndico não ficar nessa dependência do que vai ou não, faz seguir a norma. Segue a norma, porque faz correto. A norma ninguém vai. Faz correto, faz bonitinho. Se adequa, o ideal seria ter um curso aí referente à situação da eletromobilidade, né? Pra gente acho ver. Muito interessante. Incluir no curso. Isso, saber o que está falando, ler a norma. É uma coisa mais de exercício, saber o que acontece, os incêndios com carro elétrico, como está essa discussão, participar dos congressos no Corpo de Bombeiro para poder se adequado. Sei que para muitos aí fala assim, puxa, mas isso é tão difícil, é complicado, isso não tá acontecendo. São coisas que são novos, são coisas novas que estão nascendo. Isso vai ser cobrado mais para frente. O novo sempre vem. O nosso bate-papo, a nossa intenção é instruir o síndico, instruir o zelador para ele correr atrás antes disso. Chegou o morador, não tem nenhum morador com carro elétrico. Ele vai chegar, já vai agora, verifica isso agora. Porque se você deixou um instalar e depois dois, para depois você querer corrigir aquilo, depois que o cara já gastou um dinheiro, já instalou, você fala, agora a gente tem que corrigir, vai arrumar briga. Esses dias, sabe como é difícil isso. Esses dias um eletricista, ele me chamou porque parece que a pessoa comprou o carro elétrico e ele estava instalando o carregador. E aí ele falou, Du, não tem jeito, eu sei instalar, mas eu preciso de um projeto, eu preciso da RT e tudo mais. Aí quando eu passei o valor para ele, já não entrou mais em contato comigo. E aí eu cobrei ele, falei, pô, e aí? Não. Aí começaram a desconversar, que o síndico que estava cobrando. O síndico, eu quero o projeto RT do engenheiro eletricista. Não sei como que se conversaram, se o morador convenceu. Eu acredito que o morador instalou, que ele não ia ficar sem instalar o carregador dele. Instalou na marra lá. Instalou na marra. Né? E aí o rapaz falou, pô, não, tal, e acabou. Vai ter que entrar com uma ação ali para tirar aquilo, porque se acontece alguma coisa, ele vai ser responsável. Sim. E outra, aquilo lá. Como que vai tirar o AVCB com você? Vai ser irregularidade aí? Quem pode barrar é o bombeiro. Se o bombeiro não barrar o AVCB, durante mais 3 anos o síndico vai estar na paz de Deus. Fala, não, tranquilo, tranquilo, não cobrou, vai indo embora. Mas o bombeiro aprovou? Vamos continuando aí. E aí vai dessa... São coisas novas. É por isso que eu falo a orientação de se tiver que fazer uma votação já para fazer alguma um adendo na convenção para você regularizar isso aí, se pode ou não pode, quais equipamentos, como que deve ser, põe isso na convenção, que para você pôr isso aí você deve seguir essa norma. É o conselho que eu dou para todo síndico. Né? Sim. Porque antes que aconteça, não depois que instalou, agora eu vou fazer uma convenção e pôr na norma. Não tem como, né? Aí você vai ter um prejuízo muito grande. Gente, então a gente deu uma pincelada aqui, eu acho que já falamos bem bastante, disso aí, deu né? muito conhecimento, lógico, muita coisa nova vai aparecer, né? Talvez uma nova oportunidade, a gente vai voltar a falar sobre isso, que muita coisa pode mudar isso, vai saber, às vezes a pressão política também pode fazer o corpo de bombeiro sei lá, né, dar uma amenizada nisso, não sei, né, mas tudo sempre tem uma pressão, então por enquanto é isso que a gente tem, é a novidade, é a orientação que a gente traz para vocês, e nós vamos deixar tudo isso aí, essas normas, tudo na nossa descrição. Queria agradecer de novo, Lioy. E outra oportunidade que você tiver para trazer um outro conhecimento que você tiver, agradeço muito aqui, é muito proveitoso. Não tem como alguém que trabalha no condomínio, que é síndico, que é gerente predial, não estudar isso aqui, não procurar saber desse assunto. Então acho que esse vídeo é interessantíssimo para todos que trabalham com isso, a administração de condomínios. Todos. Não adianta falar, mas não, isso aí não serve. Isso é obrigatório, isso é um tema obrigatório hoje. Obrigatório. Isso aqui tá de graça aí para vocês aprender. Isso. É certo? Pessoal, então esse vídeo tá de graça aí. De graça. Eu agradeço aí mais uma vez essa oportunidade, esse bate-papo, esse conhecimento.
nós vamos colocar na descrição as NBRs pertinentes. Vou deixar seu contato também na descrição aí, que isso é importante. Alguém que tiver uma dúvida, quiser verificar, quiser fazer toda essa verificação, você faz esse serviço. Entre em contato, dimensionamento de carga, instalação, ART para condomínio. Vou deixar tudo na descrição também, eu já tenho um outro vídeo, mas vou deixar que hoje você é um profissional excelente, eu vivo falando isso aqui pro pessoal aqui, que vejo os seus vídeos toda hora, o que você joga no Instagram, joga lá no status, eu falo, cara, olha o nível do profissional, é uma coisa diferente, eu vejo que o tanto de conhecimento que você tem, de amor de fazer aquilo, de você faz realmente acreditando naquilo, isso aí é fantástico, isso eu quero deixar meus parabéns para você. Obrigado. Já falei isso aqui antes de você ter vindo, tanto que eu conversei, quando eu chamei você, sempre falei isso aqui, cara, esse cara aqui é diferenciado, é um cara que gosta do que faz, ele se esmera naquilo, está sempre procurando conhecimento, você é um cara que está sempre atualizado, que isso é uma coisa importantíssima hoje, porque ficar atualizado nos tempos de hoje é muito difícil. É muito difícil você ficar atualizado, e você consegue isso. Então, cara, só parabenizar você, obrigado, agradecer mesmo. Obrigado mais uma vez. Indico você para todo mundo que pede aqui indicação, cara, dos seus cursos de engenheiro. Eu falo, cara, é ele, cara. Puta, maravilha. Quer qualidade? Quer deitar a sua cabeça no travesseirinho e descansar? Chama ele. Obrigado, que agradeço. Eu que agradeço. Prazer imenso estar com obrigado você. Então para quem assistiu, até a próxima aí. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Aí. Quantas horas deu? 1h25.